Bem-vindo ao módulo 2 do curso de Gestão de Projetos Sociais. Meu nome é Carla Nóbrega, eu sou economista, tenho uma larga experiência na administração pública. Atualmente eu trabalho há 10 anos na área de captação e concessão de recursos para fomentar projetos junto ao governo federal, governo estadual, municipal e com as organizações da sociedade civil, através de convênios e parcerias celebradas, tá? O objetivo desse módulo 2 é sinalizar para vocês algumas oportunidades, formas de financiamento de recursos, seja privado ou público, ou nacional ou internacional, que possa fomentar esses projetos de cunho social, como também serve para outros tipos de projetos também, tá? E vai sistematizar também estratégias de ações em que vocês vão ter que se atentar para proporcionar também impactos positivos para a sustentabilidade da sua instituição. Então, esse módulo 2 ele vai ter um caráter bem objetivo, tá? A gente vai sinalizar para vocês essas oportunidades, essas iniciativas que você possa ser aplicado dentro da sua organização, da sociedade civil. Então, nós aqui, eu procurei desmembrar para você nesse módulo 2 em 4 blocos, tá? Então, no final desses 4 blocos, a gente espera que você tenha elementos que possa caminhar, né? Que você possa caminhar de uma forma muito mais consciente, responsável e, sobretudo, profissional, gerando impactos positivos na gestão da sua instituição, tá? Então, esse é a nossa meta para esse módulo 2, tá? Então, o primeiro bloco em que a gente vai trabalhar com vocês hoje é em relação à importância da captação de recursos, a função do captador de recursos e o perfil do financiador, tá? Quais são os motivos que levam aquele seu financiador a investir na sua organização. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa contextualização da captação de recursos, né? Então, primeiramente, a gente precisa saber que nós vivemos num cenário, não só do Estado de Janeiro, como brasileiro, um cenário restritivo financeiro. Então, que hoje as organizações da sociedade civil precisam estar preparadas, precisam estar se profissionalizando, precisam fazer uma gestão mais eficaz para poder, então, angariar mais recursos para as suas instituições, né? Então, vocês precisam focar nessa questão da gestão eficiente com o desenvolvimento de bons projetos, você tem que entender melhor as regras, né, para você fazer uma boa captação. Então, esses elementos são extremamente importantes para você enfrentar esses desafios desse momento, desse cenário que a gente está vivendo. Então, você precisa, muitas vezes, ter um pouco de criatividade, empreendedorismo, e o mais importante é você tentar diversificar essas fontes de financiamento, tá? Então, hoje, tendo em vista esse cenário restritivo de financeiro, você tem que ter essa visão, né? Você não pode ficar amarrado a uma fonte unicamente de recursos. Você tem que ter essa visão de diversificar esse seu leque de fontes de financiamento para a sua instituição. Então, na questão da conceituação da captação de recursos, existe uma conceituação um pouco genérica, né, que a gente vê em alguns doutrinadores, que é um processo que envolve empresas, que envolve indivíduos, envolve governo e até mesmo outras organizações. Mas ela está muito focada pelo lado financeiro. Como você vai captar recursos pelo lado financeiro, de você angariar novos recursos financeiros. E nos últimos anos, essa conceituação está sendo estendida, está sendo ampliada por uma conceituação tipo de mobilização de recursos. Então, é importante você ter essa visão que a mobilização de recursos, ela foca também na questão de otimização dos recursos, não necessariamente financeiro. Então, você tem que abrir a sua cabeça no sentido que, quando você trata de otimização de recursos para novas parcerias, você tem que envolver recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos materiais, que você pode agregar à sua instituição, tá? Então, é importante a gente estar aqui trabalhando esses conceitos com você, em que a sua instituição, além dessa preocupação desses recursos, você tem que ter, por exemplo, uma contabilidade muito bem organizada, que você tem que ter uma estrutura de custo detalhada, clara, entendeu? Você tem que ter projetos muito bem concretos, muito bem detalhados também, de forma que o seu financiador veja aquilo ali de uma forma clara, uma forma assim, aquela instituição trabalha de uma forma muito bem organizada.
Então, se hoje, a partir do momento que você vai chegar numa empresa, né, tentar vender a sua instituição para captar recursos, você tem que ter, pelo menos, por exemplo, numa instituição de assistencialismo, você tem que saber, por exemplo, se você trabalha com um idoso ou com uma criança, você tem que saber quanto custa aquele idoso ou aquela criança, o custo per capita daquele seu serviço que você oferece. Então, isso é um diferencial, gente. Então, se você não tiver na sua mente quanto custa aquele seu, vamos supor, nesse caso que eu estou citando, né, do idoso e da criança, quanto ele custa em termos de alimentação, de vestuário, quanto ele custa em termos de assistência médica. Então, isso é extremamente importante, porque isso vai refletir no seu orçamento anual da sua instituição, e na hora de você vender a sua instituição para uma organização, para uma empresa, você vai ter tudo isso em mente, tá bom? Então, na questão da captação de recursos, é importante que você tenha um profissional dedicado a essa área, tá? Então, a gente sempre sugere que você ou contrate no mercado uma pessoa qualificada para isso, ou você aproveite dentro da sua instituição uma pessoa com esse perfil de captador de recursos, ou que pode ser o próprio dono da instituição, né? Então, nessas situações que eu estou contemporizando, o ideal é que você tenha um profissional dedicado a essa área que pode ser realmente contratado no mercado. Por quê? Que essa pessoa vai ter dedicação exclusiva, em que ela vai poder se aprimorar em todos os editais que estão sendo lançados no mercado, vai ter um tempo disponível para fazer busca de relacionamentos. Essa pessoa tem que ter habilidades como ele vai ter habilidades como articulador dentro da própria equipe, dentro da própria instituição. Ele tem que ter articulador, tem que ter uma boa comunicação oral e escrita. Então, ele tem que ter um pouco de conhecimento de elaboração de projeto, tem que ter um link entre a área financeira também para poder subsidiar a área financeira da sua instituição. Então, são vários componentes em que o captador de recursos, se a instituição tiver essa figura, esse profissional dentro da instituição, ela vai dar um enfoque muito maior para você conseguir novos recursos e manter os recursos existentes, tá bom? Evidentemente que o dono da instituição tem um olhar também muito assim, mais profissional daquela sua instituição, vai saber vender melhor a sua instituição, mas ele não terá o tempo disponível para ter o entendimento de todas as regras de negócio que, às vezes, a área de captação de recursos exige. Você participar de um edital, principalmente na área pública, o edital é um processo de seleção em que você tem que ter uma série de regras que tem que ser respeitadas. São documentações, são prazos, são valores em que você tem que ler com atenção. Então, a gente vê muitas falhas nas organizações por questões de não saberem lerem esses editais, por questões de não terem um profissional dedicado a essa área, tá bom? Então, outro momento que a gente quer trabalhar dentro desse bloco é a questão das motivações em que o financiador vai ter para investir na sua instituição, tá? Então, essa empresa, né, caso você procure uma empresa, ela vai ter várias razões para investir, não é porque ela está com dinheiro sobrando que ela vai investir na sua organização. Então, tem vários elementos aí que ela vai contemporizar. Então, eu peguei uma pesquisa que foi realizada há pouco tempo, foi feita pela Fundação Getúlio Vargas, junto a empresários, em que nessa pesquisa, ela foi feita até no Hospital das Clínicas, lá em São Paulo, em que ela ranqueou alguns critérios em que esses empresários julgaram como importante no momento de você investir numa instituição. Então, que critérios foram esses, né? Então, os critérios que foram mais utilizados, que ganhou no ranking dessa pesquisa, foi a questão da credibilidade. Então, a questão da credibilidade é extremamente importante no momento que a gente até vive, né, nesse cenário, né, que a gente está vivendo brasileiro, da mídia está extremamente exigente, a sociedade está extremamente exigente. Então, você procura ser o mais transparente possível. Como que você vai poder ser transparente possível? Você dando retorno àquele seu cliente, àquela sua empresa, àquele seu doador, de tudo que você está fazendo, de todas as suas ações. Seja através de relatórios, seja através de homepage, né, da sua página, através de prestação de contas, entendeu? Então, o seu doador, ele quer saber de tudo isso. Se você está prestando contas, se você tem um relatório analítico de todas as despesas, do que está sendo aplicado com aquele recurso dele. Então, você precisa dar esse feedback para a pessoa que está recebendo, né, para quem está doando a sua instituição. É extremamente importante isso.
Então, que você tenha esses canais de relacionamento muito claros, né? De forma que você não crie dúvidas, né? E não comprometa no momento do seu aporte do capital da sua instituição. Tá? O outro fator que é bem primordial nessa pesquisa que foi levantada foi a questão do projeto, né? A questão do projeto, que o projeto tem que estar bem estruturado. Não adianta você ir numa empresa, né? Embora você tenha toda a credibilidade, você não tem um projeto bem estruturado. Então, vocês vão ver no decorrer desse curso como montar um roteiro de projeto. Você tem que ter objetivos, você tem que ter uma boa justificativa, cronogramas bem detalhados, entendeu? Com todo o detalhamento das suas despesas daquele projeto. E esse projeto tem que ter um link em torno do interesse da empresa. Não adianta você bater numa empresa que trabalha na área de esporte se você trabalha com uma outra atividade que não tem nada a ver com a área de esporte. Então, você tem que procurar sempre fazer esse link, né, em relação ao projeto bem estruturado com a área de interesse da empresa em que você está batendo na porta para pegar o recurso. O outro motivo que também foi apontado foi a questão da isenção fiscal. Então, hoje nós temos no Brasil, no país que a gente vive, temos uma carga tributária muito grande. Então, seja de imposto de renda, seja de ICMS, ISS, dependendo da esfera governamental, você trabalha com projetos incentivados. Então, essas empresas, às vezes, têm muito interesse de investir no seu projeto para ter isenção fiscal no seu projeto, através do seu projeto. Então, isso talvez seja um fator motivacional de você, alguns órgãos governamentais, por exemplo, o Ministério do Esporte, ele muitas vezes faz lançamento de editais com projetos incentivados em que ele abate imposto de renda, né, nesses seus projetos. A mesma coisa no governo estadual em relação ao ICMS e a mesma coisa no governo municipal. Então, ficar atento, que às vezes, dentro dessas oportunidades, você consegue empresas com esse objetivo. E tem também a questão motivacional da promoção institucional, né? Então, muitas empresas investem em você para poder ter a questão da marca dela, né? Ela quer se promover e aí ela vai trabalhar com você se você dá algum tipo de retorno institucional para a empresa, né? Evidentemente. Então, ela vai querer que você divulgue o nome da empresa dela, através de uma faixa, através de um uniforme dentro dos seus funcionários, através de um evento, né, um evento em que você faça um agradecimento desse seu doador, né, perante a sociedade. Então, ela só vai investir em você se ela tiver esse retorno de imagem que ela procura obter com você, tá bom? Bom, então depois dessa explanação desses motivos que levam as empresas a investir em você, então eu deixo aqui um momento de reflexão para vocês, né? Vocês já têm toda a conceituação do que é a captação de recursos, focar na otimização dos recursos, né? Tem o papel do captador, que é extremamente importante para você centralizar mais tempo nessa busca de novas oportunidades. E, por fim, esses motivos, né, que levam a empresa a investir em você. Então, vamos finalizar esse bloco e o próximo bloco trataremos sobre as fontes de financiamento.